Olá, sejam bem-vindos aqui ao 787. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a história do seguro de responsabilidade civil no Brasil. E para começar esse papo de hoje, eu quero já deixar registrado assim que o seguro de responsabilidade civil ele tem uma relação muito próxima com a questão legal, né, do país e não só do Brasil como de outras legislações, mas assim o uso e costumes, a evolução da sociedade é algo muito importante. Então, quando a gente avalia, né, esse desenrolar, o desenvolvimento da questão da responsabilidade civil, do seguro de responsabilidade civil, a gente tem que sempre ter atenção e acompanhar também a evolução, né, a história da legislação e também do comportamento da sociedade. Inicio aqui trazendo um convite para essa reflexão da sociedade, né? Nós, como sociedade, a gente precisa responder e ficar atento a alguns conceitos que não estão escritos em lugar nenhum, né? Isso é princípio básico. Aliás, estão escritos até em questões mais religiosas, assim, aqueles preceitos mais bíblicos e em qualquer outro tipo de religião. Você tem a questão lá onde você tem que reparar, né, o dano que você causa. E tem uma máxima também que você não quer que ninguém faça a você o que você não faria com o outro. Então, essa questão de cuidar do outro, de ser responsável pela situação e o bem-estar do outro é inerente a nós, né? É inerente a nós, até porque a gente, quando se cuida, quando a gente se preserva, quando a gente avalia o nosso risco, a nossa exposição, a gente, ao cuidar de nós, né? Ao cuidar do nosso eu, você acaba automaticamente cuidando dos outros, né? Então você tem uma questão, um comportamento mais adequado, uma forma de conduzir a sua vida, o veículo, cuidar da sua casa, da sua empresa, ter esse tipo de preocupação, você acaba se tornando uma pessoa que convive melhor, né, com os outros, e convivendo melhor com os outros, você já tem uma questão da sua atitude perante a resposta do próximo ser algo mais positivo, né? Acidentes acontecem, atos involuntários ocorrem, né, e eu acho que essa é uma das máximas. Mas voltando aqui à história, né, do seguro de responsabilidade civil, eu vou me atentar e me preocupar a falar da minha visão, né, da minha perspectiva. Eu acho que aí a minha chance de equívocos ela diminui e a chance de vocês interagirem comigo aumenta. Então eu começo a observar questões das legislações importantes, né? Então como já tenho um bom tempo aqui de estrada nesse negócio de RC, eu percebo o seguinte: lá no começo lá da minha carreira e tal, comecei a subscrever como underwriter mesmo. Eu percebo que lá pelos anos 80, o IRB, né, que a gente tem que trazer o IRB aqui, porque a gente tem que lembrar, na história do mercado brasileiro, essa questão do decreto 7366, né, que ele traz o monopólio do resseguro até o ano de 2007, praticamente, né, de 66 a 2007. Hoje ainda eu diria que o mercado não é completamente aberto. Nós notamos aqui um movimento histórico por parte da SUSEP, que tem que ser aplaudida aqui. Ela busca a abertura realmente do mercado, livre comércio, livre negociação, se atentando mais às questões aí contábeis e fiscais e esse tipo de regulamentação e gestão perante as seguradoras, que eu acho que seria o modelo que a grande parte do mercado espera, né? Porque a grande parte, porque sempre vai ter gente que vai ter uma oposição contrária a isso, aquilo que faz jus, né? Isso faz parte da história, e sem isso a história não seria tão interessante, né? Então lá na década de 80 a gente percebe que o mercado ele coloca uma limitação, né? Então a gente lembra que o mercado era tarifário, ele tinha uma tarifa do IRB, então na verdade você recebia umas folhinhas para ficar trocando atualização e tal, e aquilo era o guia, né? Era o mestre
de todas as subscrições, de todas as seguradoras, a gente tinha que seguir aquilo. E a gente recebia essas informações que vinham do IRB lá, do ressegurador, né? Pra gente, do monopolista, pra gente atualizar e seguir. Uma que eu me lembro muito clara, assim, uma alteração bem significante na década de 80, foi a questão do empregador, né? Como eu já havia dizendo aqui. Eles limitaram, né, a cobertura de empregador, a morte e a invalidez permanente do empregado dentro da cobertura de responsabilidade civil. Mas isso por quê? Porque é o que eu disse, a gente tem que acompanhar o histórico, né, a evolução. Então, se a gente acompanha a evolução da responsabilidade do empregador, né, INSS, acidente de trabalho, os CATs da vida, a gente percebe que há um alto índice de acidente de trabalho, né? É pertinente à indústria, isso é assim, acontece, construção civil, existe, né? Os danos e tem a cobertura para isso. Aliás, hoje tem uma certa limitação, mas no passado tinha cobertura até para o acidente e tudo mais, que é o WorksCom, né? É algo que a gente vai estudar a parte, vai analisar a parte, é um oceano azul aqui no Brasil, né? Não existe ainda uma legislação para isso. O WorksCom no Brasil é praticamente o INSS, mas o que eu quero deixar claro aqui é o comportamento da sociedade é fundamental na evolução da carteira de responsabilidade civil e a legislação acompanha de certa forma isso. E aí os anos vão passando e, claro, a jurisprudência, toda a questão, né, dos sinistros, ação civil e tal. A gente também vai ter um capítulo para falar de sinistros, assim, grandes eventos. Acho que é importante a gente discutir isso. E o que é grande evento, né? O rompimento de uma barragem é um grande evento, ok? Né? Mas eu, como uma pessoa que compra o seguro, um grande evento para mim pode ser eu machucar alguma pessoa aqui na calçada da minha residência, ou alguém vir trabalhar na minha casa e falecer dentro da minha casa. Isso para mim é um grande evento. Então, a relação de grande evento e pequeno evento, o que é de monta, né? Tem várias fontes, né? Várias formas de a gente verificar e precificar isso, né? E quantificar o que é um grande evento e para quem que é o grande evento, né? Mas isso também é um outro papo, né? Pois bem, a legislação acompanha tudo isso. Uma outra grande mudança que eu percebo na história do seguro de responsabilidade civil, isso aí já foi lá na década de 90, meados de 90, a gente estudou bastante isso, a implantação, que foi o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha assim uma percepção que ele chegaria, né, no Brasil de uma forma muito forte, e que ele traria para nós, né, uma oportunidade de venda de seguro de responsabilidade civil, de RC Produtos, basicamente, porque o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele traz para a gente? Né? Ele traz a possibilidade do consumidor, né, ter acesso a uma justiça, ter acesso a reivindicar o direito dele, quando lesado na compra de algum serviço ou produto, de forma célere, né? Porque assim, o que acontece também, assim, se a gente acompanhar a nossa legislação, né, e como o comportamento, você quer ofender alguém aqui, você manda o cara procurar o direito dele, vai procurar o seu direito, o cara desiste, né, porque demorava muito, né, é fato isso, demorava um pouquinho assim você procurar o seu direito, estabelecer um advogado, não tinha lá as pequenas causas, era um negócio mais complexo, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele contribui para diversas situações, ele traz uma inteligência, uma tecnologia e uma comunicação muito clara, né? Em qualquer estabelecimento que você entra, tem até hoje lá o CDC para você consultar, né? Então isso é muito bacana, muito legal, e foi um incentivo, uma ideia de conscientizar a população do direito dela, do direito que ela tem de responder, do direito que ela tem de reclamar, do posicionamento dela. Então isso foi muito interessante e nós, como subscritores, seguradoras, resseguradores, ficamos satisfeitíssimos com isso. Falei, pô, ok, vai aumentar a demanda, né? Vai aumentar a demanda, o consumidor vai reclamar mais e vai ser mais exigente, e o segurado, por sua vez, né?
vai comprar o seguro. Então vai ser uma cadeia, todo mundo ganha. Se a gente fizer uma análise rápida com o mercado americano, né? O mercado americano é comum, ó. Então o que acontece? Qualquer cidadão lá, né, é julgado por um cidadão comum. Então aquele conceito de que você não quer que faça com o outro o que faria para você, você ter esse cuidado, quando ele comete algum erro, alguma coisa, quem vai julgar ele é um par dele, né? É um cidadão, é um par dele que vai lá, né? A gente tem aqui o Tribunal do Júri, tem, mas o Tribunal do Júri aqui é onde? É situações específicas na área mais criminal e é uma outra dinâmica. Nos Estados Unidos isso funciona de uma forma generalizada para qualquer tipo de reclamação. Então imagina, eu sofri um dano aqui do meu vizinho, né? Pô, e aí eu tô ali sentado como júri definindo isso. Pô, é óbvio, né, que eu vou ter a tendência de avaliar o que ele fez, mas vou ter o lado da vítima também. Pô, o cara sofreu um dano, o outro foi voluntário, foi involuntário. Então tem uma questão da sociedade regulando a própria sociedade. Eu acho que isso ganha uma agilidade e a sociedade começa a cuidar do outro, né? Porque a legislação no Brasil ela é muito boa, né? As nossas leis são excelentes, assim, mas a aplicabilidade, às vezes, né, dá uma certa complicada e desmotiva as pessoas a procurarem esse recurso. Então, eu acredito que o desenvolvimento da sociedade, e a gente já vem crescendo muito nisso, né? Então hoje você tem essa questão do código aí, né? Defesa do consumidor, as pessoas reclamam, as pessoas buscam, as empresas substituem, mandam produto e tudo mais na relação consumerista, né? A própria questão lá das pequenas causas também agiliza demais, assim, é bem interessante, né, isso tudo. E as seguradoras aí nessa situação, elas começam também, né, a partir da década de 90 e tudo mais, a verificar como, né, fazer os acordos, a questão do custo judicial e tudo isso. Então, os acordos sempre existiram entre as seguradoras e isso vem evoluindo cada vez mais até a gente chegar onde? Na arbitragem, né? A arbitragem é uma novidade, é algo que algumas apólices ainda... algumas poucas apólices possuem, são mais os grandes clientes que colocam arbitragem. No resseguro a gente vê muita arbitragem, mas é algo que essa história da arbitragem ela vai ser contada daqui para frente, né? Então, se a gente vai pegar o passado, então a gente teve o Código de Defesa do Consumidor. Um outro ponto assim, que eu acho que foi muito interessante, né? É o Código Civil, o novo Código Civil, que entra em vigor, né, em 2002, e é muito interessante, porque ele traz aquela questão mais socialista, ele tem uma roupagem socialista. Pela primeira vez, o mercado de responsabilidade civil, de seguros, identifica no artigo 787, né, a definição do seguro de responsabilidade civil, um artigo exclusivo para isso. Então a gente ganha, né, mais uma situação. Então você tem lá a definição do que é danos a pessoas, você tem a definição do que é dano material e você tem a definição do que é dano de responsabilidade civil e como reparar isso. Então a gente ganha o quê? A gente ganha um artigo de lei que para impulsionar, né, a motivar as empresas a entenderem que elas têm exposição sim, e que as empresas, os segurados, as pessoas, profissionais liberais e tudo isso, eles podem e devem comprar um seguro de responsabilidade civil que tem definição legal. Então assim, a gente pode ter diversos tipos de clausulados, daqui, dali, cobre isso, exclui aquilo, mas é previsão legal, né? Então está em previsão legal o que deve ser garantido, artigo 787 do Código Civil. Mas sobre legislação a gente vai falar um pouquinho mais aqui, a gente vai entrar mais um pouco só na história aqui da evolução e como que isso desenrola aí no decorrer dos anos. E assim, tanto o Código Civil quanto o CDC
Isso não impulsionou a venda como a gente tinha uma expectativa. Por quê? De novo, né? É a sociedade, né? Tem algumas profissões que eram naquela época, pô, eu lembro muito bem, 2000 e tanto, eles eram contra a compra do seguro. A instituição profissional dizia, não compra seguro, porque vocês vão gerar uma indústria de indenização para a gente, né? Então tinha esse conceito, só que assim, a indústria de indenização não é o mercado de seguro que cria. Olha que absurdo, a indústria da indenização, né? Quem cria é o mercado, é as pessoas buscando o seu direito e pedindo reparação dos danos. Se a pessoa cometer um dano, não é porque existe o seguro ou não existe seguro que a pessoa vai ter que indenizar isso ou não, né? Isso está num conceito anterior, você tem que indenizar porque você causou um dano, né? Você como ser individual, né? Uma pessoa íntegra, você causou um dano, não que eles têm que reparar, você não pode ficar falando, não fui eu, fui... Tudo bem, discutir isso, vamos discutir, o seguro está aqui para isso também, né? Tem custo de defesa e tudo mais, mas culturalmente no Brasil tinha uma reatividade, graças a Deus, na compra do seguro, principalmente de responsabilidade civil profissional. Algumas profissões eram totalmente contrárias por conta dessa pensamento, né, de vamos criar uma indústria e tal, indenização. Tanto é que no Brasil, puta, fato é muito interessante. No Brasil, o dano moral, quando o dano moral chega no Brasil, né, ele chega com uma cobertura adicional. E pô, o mercado tinha uma baita de uma preocupação sobre a cobertura de dano moral. Por quê? De novo, quando você vai para os Estados Unidos, e se a gente olhar, a maioria das seguradoras no Brasil são internacionais, quando você vai para os Estados Unidos, você percebe o seguinte: a seguradora brasileira, ela tinha uma certa receio por causa da cauda longa, né? Porque a responsabilidade civil é cauda longa. Você tem que ter um bom atuário e precificar bem, e a gente vai falar disso também, para você não sangrar ao longo dos anos, né? Porque é uma cauda longa, é passado, presente e futuro, não tem como. É um seguro que anda na linha do tempo aí, né? Então tem que ter responsabilidade para cuidar dessa carteira. O dano moral. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente percebe nos Estados Unidos algumas coberturas lá de dano punitivo, dano exemplar. E lembra lá, isso é importante lembrar, né? Quem julga, né? Common law, civil law. Então, assim, no Brasil, o dano moral não virou uma indústria, não virou uma fábula, assim. O judiciário aqui muito bem colocado, inteligentemente, e as indenizações de danos morais, elas são sempre muito bem embasadas tecnicamente e apuradas, e assim, aí sim não criou uma indústria, né, do dano moral, como a gente vê em outros lugares. O dano moral, aquele dano acaba virando até um dano punitivo, camuflado ali e tudo mais. Mas isso a gente não nota no Brasil, não nota. Isso não aconteceu, né? E a chegada do dano moral como uma cobertura adicional também teve uma grande discussão na época, né? Porque até então era garantido o dano material e o dano corporal, né? O dano pessoal, na verdade, dano material e dano pessoal. E aí o que acontece? O judiciário começa a julgar o dano pessoal e começa a separar dano pessoal, dano ao corpo, né? O dano moral, o dano... E foi separando, e assim... E o que a gente percebe nessa ocasião? Pô, peraí, eles estão separando isso? De novo, olha só, importante acompanhar o judiciário, importante acompanhar a posição da sociedade. A sociedade já começa a pedir, não quero só um dano corporal, quero um dano moral. Olha a evolução que a gente tem, né? Você quer uma reparação, que você se sentiu ofendido por alguma razão. E aí começa então a indústria, né? Trabalhar isso, a indústria, a seguradora, os segurados, preocupado com a questão do dano moral. Acho que o dano moral foi uma coisa que ele alavancou e desenvolveu muito mais as discussões sobre o seguro de responsabilidade civil, porque assim, uma coisa a gente tem que ter muito clara, né? Uma coisa a gente tem a discussão da responsabilidade civil, da evolução e da história entre nós, seguradoras, resseguradores, que é do mercado. Mas o importante mesmo
é saber a opinião e o posicionamento do grande público, que é o consumidor, que é o segurado. Eu acho que o segurado tem que entrar nessa conversa, né? E a gente colocar ele, porque não adianta eu discutir com um par meu ou com um fornecedor meu sobre um tema que realmente afeta o segurado. E olha, o RC, ele é apaixonante porque você, inclusive, tem uma outra figura aí, que é o terceiro, né? Que é aquele desconhecido, né? Então, assim, acompanhar a evolução da sociedade e aonde a empresa se coloca, e onde o profissional atua, qual que é o nível cultural, qual que é o nível econômico, social das pessoas com quem se relaciona, é fundamental, né? É fundamental a gente estudar isso dentro da matéria responsabilidade civil. Isso é quase como estudar sociologia, né? Tem tudo a ver e faz total sentido na matéria responsabilidade civil. Pois bem, aí o negócio vem evoluindo, né? Ele vem evoluindo e aí a gente começa a perceber um movimento aí de abertura de mercado, né? Aí em 2001 vem aquela DIN, que o mercado ia abrir, mas não abriu, então a gente esperava uma evolução não só no mercado de RC, mas em todos os mercados. A gente já começa a notar então a venda de outros seguros, que não é só mais o RC geral, né? A gente nota aqui a chegada do D&O, né? Lá por 99, 2000, o seguro de D&O começa a ser amplamente divulgado e comercializado. Algumas seguradoras internacionais aí, pioneiras, trouxeram o D&O para o Brasil. Então você começa a perceber o seguinte: o gestor, né? Ele compra, né? Olha só que interessante, o gestor, pro erro de gestão dele, pro ato de gestão dele, ele se preocupa em comprar a apólice de D&O para ele. E as apólices de responsabilidade civil, que é da fábrica, que é do CNPJ, que é da indústria, do comércio, ele não compra ainda. É muito interessante, então, esse negócio de ele cuidar do negócio dele, que é o interesse dele como gestor, mas a apólice da empresa, né? Ele mantém ali. Então, quando a gente acompanha o crescimento das carteiras, você percebe que o RC geral no Brasil, ele acaba, ele não desenvolve como a gente espera, né? Porque o que é isso? É uma questão cultural, né? A gente tem muito isso, né? Eu quero proteger o meu interesse, né? E depois a gente vê o interesse dos outros. Não é bem isso que a gente entende, né? O meu interesse, tenho que defender, tenho que cuidar dele, sim, igualmente que eu tenho que cuidar do interesse dos outros, né? Então esse é um aspecto muito relevante a ser estudado. Então, quando a gente nota o D&O chegando, né, e os diretores, gestores comprando isso para sua proteção, que está certíssimo, né? Então, muita empresa internacional começaram aqueles investimentos no Brasil, trazer gringo para trabalhar aqui, injetando dinheiro, colocando dinheiro em empresa brasileira e tudo mais. Então, assim, se ele vai investir ali, ele vai querer, né, obviamente, que tenha a proteção lá do executivo dele, perfeitamente. Isso é parte da evolução, né? É parte do investimento. Então, assim, a chegada de investidores e tal, tudo mais, isso é fundamental para o país e traz tecnologia, traz a compra do seguro, né? Então, a chegada do D&O é muito interessante e importante para o desenvolvimento das carteiras de responsabilidade civil. E aí a gente nota um crescimento e uma venda, né, bem interessante. Diversas seguradoras hoje operam. No passado era uma ou duas, e aí a coisa foi ganhando importância, relevância, mais pessoas comprando. E hoje é uma carteira que anda praticamente sozinha aí, né? Praticamente sozinho, eu digo, porque ainda você precisa vender isso, né? As pessoas não vão lá e eu quero comprar, né? Não é nem o RC assim, eu quero comprar, né? A gente ainda tem que vender e batalhar essa venda, que é normal, né? Eu digo que é normal e assim, trazendo uma comparação com outros países, europeu, americano, a pessoa não sai da casa dela se não tiver um seguro de responsabilidade civil. A pessoa não vive se não tiver um seguro de responsabilidade civil, porque ela sabe que o valor das coisas dela, ela controla. Eu vou perder aqui, sei lá, vai quebrar o meu carro, minha casa vai perder. Eu sei quanto custa isso, né? Eu tenho o valor disso, né? Eu tenho como fazer a gestão a opção se eu vou ou não fazer o seguro disso, né? Ou se eu vou correr o risco disso.
Quando eu trato da responsabilidade civil, eu não sei quem eu vou atingir. Se eu vou atingir uma pessoa de classe média, classe alta, se eu vou atingir uma pessoa que a existência dela para a operação que ela atua é vital, ela é um chefe de família, eu não sei quem eu vou atingir, realmente é uma coisa que está fora do meu controle. Então, o seguro de responsabilidade civil ele tem muita influência, né, com a sociedade, com quem que você vive, e a evolução disso, né? Evolução que eu digo até na questão jurídica, né? De indenizações, quais são os valores das indenizações, os custos de defesa. Então, em outros mercados, você já percebe que isso não tem muita conversa. Causou dano, vai ter que reparar e pronto, né? E aqui a gente ainda tenta jogar algumas coisas debaixo do tapete, tal, funciona, outras não funcionam. A gente tem vários casos que a gente vê de acidentes, coisas assim bizarras, que quando você vai ver, não, ele tinha uma pólice, não é possível. E aí a gente olha e fala, não, ele não tinha uma pólice, ele não comprou uma pólice. Recentemente aí teve um incêndio no shopping center que ele foi ocasionado numa loja. O princípio do incêndio foi na loja. Foram ver a pólice lá, meu Deus do céu, parece que era 20 mil reais a pólice de responsabilidade civil. Porque ele tinha contratado uma pólice de property lá de 200 mil e tinha uma verba lá de 20 mil reais. Cara, 20 mil reais, ele não paga nem o custo do bombeiro para fazer o clean-up depois de jogar água naquele trem lá. Assim, são coisas que, se tivesse nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, o cara para ter uma loja dentro dos Estados Unidos no shopping, no mínimo, sei lá, são milhões, né? No mínimo ele paga 1 milhão de prêmio, né? É outra cabeça, é outra responsabilidade, né? É outra preocupação, né? Lá a preocupação, pô, vai dar problema, eu tô perdido. Aqui a preocupação vai dar problema, mas tá bom. Né? Eu tenho meu bem de família, minha casa ninguém tira, tal. Isso, eu não sei se é por má vontade, falta de informação, o que é, né? O fato é que a gente precisa discutir isso e eu quero trazer essa discussão aqui envolvendo toda essa cadeia aí, segurado, corretor, ressegurador. Eu acho que a motivação que me traz a expor aqui, colocar minhas ideias é exatamente isso. É a gente debater, trazer e entender isso de uma forma bem pontual e clara. Mas, voltando aqui ao nosso histórico, às vezes eu dou essa saidinha, não me aguento. Dentro do seguro de responsabilidade civil, então começa a crescer tudo isso, o mercado abre e aí a SUSEP começa a escrever algumas coisas para tentar melhorar, né? Por quê? Por que melhorar assim? A minha experiência com a SUSEP é muito positiva, em diversos aspectos, assim. Eu acho que eles cumprem a função deles. Por quê? Veja o seguinte, a SUSEP está lá, recebe da Procuradoria, recebe da Promotoria diversas queixas contra o seguro, né? Diversas denúncias, diversas reclamações, né? Que ela que faz dessa vez, né? Do Código de Defesa do Consumidor, ela que é o regulador, ela que vai ter que tomar essa atitude. E ela pega lá o clausulado de responsabilidade civil, né? E coloca uma consulta, uma norma, né? Que a gente chama de 437, que ela padroniza o seguro, né? O mercado já estava teoricamente aberto, cada seguradora já tinha a sua apólice, algumas já tinham trazido um modelo ao risco, outras já tinham trazido um modelo nomeados, cada um vende, né? E compra o que melhor se adapta, o que melhor é. E já estava nesse caminho, e aí a SUSEP vem e coloca um padronizado, né? E esse padronizado, qual que é o histórico desse padronizado, né? A SUSEP, quando ela vai fazer esse padronizado, a 437, ela começa a procurar lá nas informações dela e encontra um pedido nosso do mercado segurador de 2000 mais ou menos, que a gente mandou algo para eles, né, através da federação, pedindo uma revisão e tudo mais, né, para atender alguma circular. A gente mandou isso. Só que engavetaram e foram pegar depois de 10 anos, e aí já tinha aberto o mercado, já estava uma outra história, né? E aí foi uma confusão danada, olha, aí teve gente que criticou, gente que apoiou, e aí nessa época eu já estava lá dentro da federação, ativo e tudo mais, eu lembro bem,
E fomos debater com a SUSEP, a 437, colocamos para o mercado inteiro debater. Conseguimos lá algo muito interessante, né? Diria que a SUSEP foi muito flexível naquela ocasião, dentro dos parâmetros que existiam na época. E conseguimos o seguinte, falou, tudo bem, o padronizado não tem problema, vamos fazer o padronizado está aqui, ó, né? Quem quiser segue, homologa e faz o padronizado, maravilha. E quem não quiser o padronizado, faz o seu clausulado. E foi feito assim, tem que seguir lá cláusulas pétreas, definições e tal, teve que seguir, né? É norma, é regra, vamos seguir, né? Aceita que dói menos. E todo mundo fez isso. Então teve o padronizado, né? E seguiam cada um com o seu clausulado lá, homologando dentro da SUSEP e tudo mais. Na época teve uma movimentação muito grande no mercado, um seminário gigantesco. Tive presente nessa discussão, abrimos a discussão, né? Para todos, trouxemos regulador de sinistro, professores, envolvemos todo o mercado num seminário muito interessante, grande para discutir isso. Acho que foi um marco, né? Esse seminário, promovemos ele via federação. Sabe que eu estava lá já como presidente da federação e tal, e foi muito bacana, assim, discutimos tudo isso. E o que trouxe a gente muita experiência, né? Para uma próxima situação que se aproximava. Então, cada seguradora seguiu lá com o seu RC geral, tudo mais. E aí surge então, né, depois de 5 anos, uma outra circular aí, só que aí regulamentando e legislando o seguro de D&O. E aí foi um grande debate também, né? A gente teve uma sorte grande nisso, né, a 553. E a sorte que eu digo a gente já tinha a experiência da 437, já sabia o que tinha acontecido. As críticas, assim, a crítica é um negócio maravilhoso, né? A gente recebeu tanta crítica e aí a gente aprendeu com a crítica. Quando chegou nessa 551, 553, a gente já estava mais preparado. E aí a grande ideia foi o seguinte, falando, peraí, vamos fazer o seguinte, por que então, vamos convidar todo mundo, de novo, né? Articulei, dei a ideia, os outros colegas acompanharam e foi um grupo de trabalho muito, muito positivo. E a gente envolveu todas as entidades, né? A gente tinha lá OAB, a gente tinha a BGR, a gente tinha Sincor, Fenacor, AIDA. É ruim ficar falando o nome que eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas assim, todas as entidades que de alguma forma se relacionam com o seguro participaram dessa discussão aí da 553. Conseguimos algumas coisas, né? Tinha a questão do mercado de capitais, que tinha sido excluída, a cobertura, tinha a questão de multas e tudo mais, mas também do D&O e tal, a gente vai ter a oportunidade de falar isso mais para frente. Pô, o fato assim muito interessante, né, nesse negócio de multas e tal. Eu particularmente, né, era contra a gente homologar multas lá na cobertura de D&O. Mas o mercado queria, todos queriam, 99% das seguradoras queriam, os advogados também todos apoiaram, todo mundo apoiando. E a gente vai para uma reunião lá na SUSEP para apresentar a nossa proposta. Cara, a gente ia na reunião na SUSEP e tal, tava a CVM, tava a Procuradoria da SUSEP, negócio bacana mesmo, assim, bem profissional, alto nível, os colegas de mercado aí de alto nível discutindo lá, pronto, cara, chegamos lá. O procurador falou, não, multa não, cara, multa não vamos cobrir e tal. E aí o meu colega começou a explicar o que era multa. Ele falou, não, peraí, multa sim, por quê? A CVM entendeu que multa seria legal, porque teria de quem cobrar multa, né? Alguém ia pagar essa multa, né? O procurador falou, pô, eu tenho interesse, porque eu também, né? Imagina, funcionário público, pô, o sonho do cara é comprar uma pós de D&O, uma pós para cobrir multa e tudo mais, né? E isso é uma coisa que tá no meu target. E aí é o seguinte, o que acontece? Aprovaram, falaram, não, vamos aprovar, maravilha. Então assim, foi, né? Aprovaram lá o D&O, o mercado não sofreu praticamente nada, a gente não teve nenhuma restrição nessa circular, né? Ela funcionou super bem e o mercado seguiu normalmente, né? O que bateu no mercado de D&O não foi isso, né? O que bateu no mercado de D&O foi o que aconteceu aí, né?
a questão aí de novo, né? A sociedade, a história, né? E o seguro vai estar sempre envolvido nisso, né? Então aí você tem lá as operações Lava Jato, tem toda essa questão. Isso aí pegou bastante aí forte, né? E também outra coisa que pega muito forte, né? Na ancestralidade, assim, de novo, a evolução, né? A evolução da sociedade. Então, assim, pô, a questão de assédio, a questão de disputas, pô, tem muito IPO, tem muita coisa nesse sentido. Então, vai aumentar a procura pelo GNO, né? E isso é maravilhoso, né? E a história aí vai contar pra gente. Outra situação que agrada muito o mercado e muda o mercado de seguros e cria oportunidade também são as leis, né, relacionadas à legislação ambiental. Lá no DNO, ficou lá garantida a multa, a cobertura, né, para danos ambientais lá do gestor e tudo mais. Tinha uma discussão, o pessoal da área de ambiental queria trazer isso para a carteira de ambiental, né? Mas enfim, aí sempre tem um interesse e tal, mas o que importa é que para o segurado, que é no fim do dia quem vai ser o protegido, ele tem lá a cobertura dele, né? Ele pode comprar ou no ambiental ou no DNO e tal. E o ambiental também, nossa legislação ambiental é muito boa. E no ambiental tem muita coisa que aconteceu nesse pouco período, né, de existência da legislação e do seguro, né? O seguro chega aqui lá por 2004, 2003, por aí, com a primeira apólice, né? A apólice também, a mesma seguradora que trouxe o GNO também estava lá no ambiental, e era uma seguradora de banco na época, uma joint venture. O que acontece, cara? Fizeram uma apólice de risco de petróleo, uma apólice gigantesca para atender um programa mundial, e foi. E aí a apólice lá, várias pessoas trabalharam, desenvolveram o produto aqui no mercado, não vou citar nomes, mas todos queridíssimos assim, próximos meus, trabalho bacana. E aí, pô, chega a lei ambiental, quer dizer, de resíduos sólidos, tudo isso. A gente tem muita discussão aqui em São Paulo, né? Muita discussão com a CETESB. Eu participei particularmente com outros colegas de muitas reuniões da federação. Tinha a questão do garantia também ali envolvida na legislação aqui em São Paulo. E assim, muita lei, né? Muita discussão sobre o ambiental. Mas, de novo, olha só, a sociedade andando junto com a evolução da legislação, né? A sociedade começa a valorizar a questão ambiental, as empresas começam a se preocupar com o seu valor dentro de uma cadeia de sustentabilidade, e quem está aí para apoiar tudo isso? A seguradora, com apoio seguro ambiental, que ela veio cair na área de responsabilidade civil, porque lá na RC Geral já tinha poluição súbita, vários sinistros já foram indenizados como poluição súbita, e aí vem a carteira de responsabilidade civil ambiental, dita dessa forma. E vem para agregar também. Começaram com uma ou duas seguradoras, participei ativamente disso também aqui, gosto muito da carteira. E a carteira está evoluindo, mas assim, evoluindo junto com a legislação. Já brigamos muito na questão da obrigatoriedade do seguro, né? Não só o ambiental, mas o ambiental foi bastante foco, né? Recentemente aí saiu agora uma legislação das mineradoras, que também, olha só, das mineradoras a gente discutiu muita PL, né? Muito projeto de lei lá, né? Depois de alguns acidentes aí com barragens no Brasil, a gente discutiu muitos projetos de lei, diversos deputados, partidos colocaram na Câmara, no Senado, os seus projetos. A gente discutiu vários, né? Reuniões explicando como era o seguro, apresentações, participei de algumas. E agora estamos aí. A questão das mineradoras, com essa nova legislação, o seguro está lá envolvido. Como federação, a gente sempre foi contrário à questão da obrigatoriedade. Por quê? A obrigatoriedade do seguro, ela pode tirar a oportunidade do segurado, né? Porque assim, se é obrigatório, você vai ter que garantir isso, né? Vamos pegar outro RC, por exemplo, o DPEM, que era lá da embarcação. Era obrigatório, não tinha um critério muito claro, pelo que eu entendo, né? Entendo um pouco, e qualquer barco, qualquer lancha, o tamanho que fosse a embarcação, ela tinha um valor mínimo.
E aquele valor era fechado independente do tamanho da embarcação. Não parou em pé. Só tinha uma seguradora que fazia no final e não parou em pé. O DPVAT, né? Pô, o seguro mais tradicional de responsabilidade civil é o DPVAT, né? E aí, é obrigatório, funciona? Funciona, tá? Tem muito questionamento? Tem. Os valores são baixos, são altos, pô, teve muita verba desviada, tem um monte de discussão, não vou nem entrar nessa polêmica, aqui já tem muita gente discutindo isso, né? E a questão da obrigatoriedade é isso, de repente chegar a lei ambiental, o seguro ambiental deveria ser obrigatório para ajudar a venda. Eu acho que não ajuda a venda, porque assim, tem a questão da subscrição, não é porque é obrigatório que a seguradora vai aceitar, a seguradora não é obrigada a aceitar, quem é obrigado a comprar é o segurado, tanto é que o seguro de incêndio é obrigatório. Pô, se a gente sair daqui agora, passar em 4, 5 lugares aí, não sei se todos os 4, 5 lugares vão ter uma pólice de incêndio que é obrigatório. E assim, em alguns estados, municípios é obrigatório o seguro de eventos e tal, mas o ponto é, a obrigatoriedade não significa dizer que a seguradora vai aceitar o risco, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, a obrigatoriedade pode deixar o segurado não compliance com alguma lei, com algum acionista, alguma coisa assim, e a gente fechar a operação desse cara. Então, a obrigatoriedade não é algo interessante. O interessante é a subscrição, o underwriter, olhar o risco, ver a precificação, entender o que está acontecendo, colocar gente que conhece o tema para discutir o ambiental, e é isso que vem acontecendo, e o futuro vai contar isso para a gente, né? O tempo vai trazer para a gente qual que é o melhor modelo vencedor. E mais recentemente, né, de novo, evolução da sociedade, da tecnologia, da legislação, a LGPD, o que acontece? Chega aí o seguro de cyber, né? Então hoje a gente vive a grande onda do cyber, né? Então, assim, o cyber também tem essa característica de responsabilidade civil. Então, quando a gente olha para a responsabilidade civil, né? Sem falar da responsabilidade civil profissional, de médico, que hoje já compra apólice, né? Antigamente tinha toda uma restrição entre eles, advogado, arquiteto, não vou ficar falando aqui notário, enfim, cabeleireiro, cozinheiro, enfim. Eu acho que qualquer profissional liberal hoje tem a tua apólice aí, seguradora oferecendo isso e à disposição do mercado. Então eu entendo assim, o mercado de responsabilidade civil é um mercado, a história dele é uma história muito ligada à evolução da legislação, à evolução da sociedade, da tecnologia. Então se você pegar lá dos primórdios, onde a gente discutia a questão da CLT, né, trabalhista, cobra ou não cobra, que aliás a discussão é eterna até hoje, né? Ah, melhorou o meio produtivo e tal, mas os acidentes ainda acontecem, né? E aí a gente chega no cyber agora, né? O cyber tá aí, qual vai ser a próxima, né? Qual vai ser o próximo seguro que a gente vai debater de responsabilidade civil? Quando a gente olha para a carteira de responsabilidade civil no Brasil, é aquela história da África lá, da história que o cara chega com, ah, ninguém tem sapato aqui, eu tenho sapato ali e tal, que é mais, né, um conto aí, né? E eu acho que aqui é isso, tem muita gente descalça, muita oportunidade de seguro para ainda debater, né? Muita oportunidade de crescimento. Eu vejo que as carteiras de responsabilidade civil são as carteiras que inovam, que trazem oportunidade, e independente de qualquer inovação, os debates do que tem aí desde sempre, né? Como o próprio ANC Geral, a questão de obras, né? Obras públicas, ANC Obras, IENO, né? Erros e omissões de obras, erros e omissões, né? Na construção, erros e omissões de um projeto, erros e omissões na elaboração de um produto, no manual. Então, assim, são discussões eternas, porque independente de você querer construir uma cláusula, uma condição, isso, aquilo, ao risco nomeados, a dinâmica da sociedade, a dinâmica do julgamento, a dinâmica da vontade das pessoas, né, é maior do que isso, é maior. Então a gente tenta prever alguma coisa, tenta escrever alguma coisa, mas a gente tem que estar muito aberto, cabeça super ativa, para entender o que está acontecendo e seguir esse movimento. O futuro é esse, né? O futuro é
com as consultas públicas aí, não vou nem citar nome e tal, porque são várias, né, que a SUSEP colocou, a inovação chegou, né? E é um negócio sem volta, graças ao bom Deus. E assim, essas consultas públicas, o que a SUSEP está propondo para a gente e tudo mais, é o que vai abrir o mercado, vai inovar o mercado e vai trazer muita oportunidade para todos, né? Para todos, porque a gente vai voltar a estudar, a gente vai voltar a escrever, a gente vai voltar a debater, e eu estou extremamente empolgado com isso, extremamente aberto para o debate, para a discussão, para aprender, né? E fico aqui mais uma vez agradecido por você ter me acompanhado até esse momento. Se você gostou, me avisa, me deixa saber. Se você não gostou e tem uma crítica, também me deixa saber, por favor. E eu estou construindo isso aqui junto com você, para a gente estabelecer uma regra, um critério e um caminho adequado para o nosso conhecimento e contínua evolução, contando a história da responsabilidade civil. Muito obrigado e nos vemos aí no próximo 787, ok? Valeu, um abraço, tchau, tchau, minha gente, beijo, tchau.